O ar estava pesado naquela tarde chuvosa. As gotas batendo nas janelas eram um lembrete constante de que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Klaus olhou para o amigo, a desconfiança crescendo em seu peito. Você realmente fez isso? Ele perguntou, a voz trêmula, mas cheia de uma raiva contida. Não acreditava no que acabara de descobrir. O homem que considerava seu melhor amigo, o companheiro de tantas batalhas, tinha roubado tudo o que ele havia conquistado. Em um simples movimento, o mundo de Klaus desabou. E sua respiração ficou irregular, e ele deu um passo atrás, a dor profunda em seu coração se transformando em uma fúria que ele mal conseguia controlar. A amizade que ele achava ser inquebrável agora estava destruída. Por que, Martin? Klaus perguntou, tentando entender. Martin apenas olhou para ele, com um sorriso frio, a expressão impassível. Ele não se importava, e isso o cortou ainda mais fundo. Klaus se afastou lentamente, seu corpo tremendo de raiva e tristeza, sem saber como seguir em frente. Klaus caminhou pelas ruas desertas, os passos ecoando na calçada molhada. Ele sentia a raiva queimando em seu peito. Mas havia algo mais. Um vazio profundo, como se algo que ele valorizava tivesse morrido. O que fazer agora? Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Não havia ninguém em quem confiar, nem mesmo nos que ele considerava amigos. Ele parou por um momento, olhando as luzes da cidade, sentindo o peso do futuro. A traição de Martin o consumia, mas algo dentro dele sabia que a jornada estava apenas começando. Klaus fechou os olhos por um instante, tentando acalmar a tempestade dentro dele, mas nada parecia aliviar. Ele tinha que fazer algo. Mas o que? Um senso de urgência crescia dentro dele. Klaus chegou em casa, a porta rangendo quando ele entrou. O cheiro familiar da madeira velha o recebeu, mas não havia conforto nisso. Ele jogou a chave na mesa e foi direto para o quarto. Sentou-se na beira da cama, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que não poderia voltar atrás, que havia perdido algo que nunca poderia ser recuperado. Seu corpo estava exausto, mas sua mente não parava. Pensamentos de vingança começaram a surgir, mas ele os afastou. Não era isso que ele queria. Klaus precisava entender tudo o que acontecera antes de agir. A noite passou lentamente. Klaus não conseguia dormir, sua mente correndo sem parar. O que Martin faria agora? O que Martin faria agora? Seria ele capaz de enfrentar o que estava por vir? Klaus sabia que ele teria que agir, mas como? Os planos começaram a formar na sua mente, mas ele sabia que precisaria de ajuda. Alguém que fosse capaz de entender o que estava acontecendo e oferecer alguma orientação. Mas quem poderia confiar depois de tudo? Ele olhou para o telefone na mesa, sua mão hesitando antes de pegar. Seria uma boa ideia? Ele suspirou e ligou. Klaus esperou, o telefone pressionado contra sua orelha. O tempo parecia se arrastar, cada segundo se arrastando até o momento em que alguém atendesse. Ele sabia que a ajuda que ele buscava não viria facilmente. O som da linha aberta foi interrompido por uma voz familiar do outro lado. Klaus, disse a voz. Era alguém que ele havia deixado para trás, alguém que poderia ser a chave para sua vingança. Klaus não conseguia escapar da sensação de traição. Cada pensamento retornava àquele momento em que viu Martin com a oportunidade que ele tanto desejava. Mas não era apenas a perda da chance que o consumia. Era a sensação de estar completamente desamparado, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Ele nunca imaginou que alguém tão próximo pudesse fazer isso. Em silêncio, ele se perguntava o que Martin pensava, se tinha noção do dano que causou. O telefone ainda estava em suas mãos, mas ele hesitava em fazer a ligação.
Ele sentia como se cada movimento fosse um passo em direção ao abismo. Mas algo dentro dele dizia que não podia voltar atrás. A única opção era seguir em frente, embora o caminho à frente fosse incerto. Finalmente, Klaus tomou uma decisão. Ele ligou. O telefone tocou várias vezes antes que alguém atendesse. Klaus, a voz de um velho aliado surgiu do outro lado da linha. Klaus respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele explicou rapidamente sua situação, sem dar detalhes demais, sem querer demonstrar sua vulnerabilidade. A resposta foi imediata. Eu posso ajudar, mas você tem que confiar em mim. Klaus hesitou, mas sabia que essa era a única chance de conseguir o que queria. No entanto, o preço da ajuda não seria baixo. Ele sabia que sua jornada estava prestes a mudar de rumo, e isso o assustava. O medo e a raiva estavam juntos, mas o desejo de vingança parecia mais forte. Klaus sabia que o próximo passo seria mais difícil. Ele tinha um plano em mente, mas ele não podia se arriscar a falhar. A cidade parecia mais sombria agora, como se as ruas estivessem refletindo sua inquietação. Ele andava rapidamente, o som de seus passos ecoando na noite. O que se passa comigo? Ele pensou. Ele já não reconhecia o homem que estava se tornando. A raiva consumia sua mente e seus sentimentos, e tudo o que ele queria era vingança. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele ainda duvidava. Será que ele estava fazendo a coisa certa? Mas quando pensou em Martin, tudo se dissipou. Ele sabia o que tinha que fazer. Atravessando o bairro, Klaus se aproximou de um bar onde ele sabia que poderia encontrar a ajuda que procurava. O local estava cheio, mas ele não se importava com a multidão. Seus olhos procuravam uma figura em particular. Quando o viu, seu coração deu um salto. O homem estava sentado no canto mais escuro do bar, olhando para o nada. Klaus se aproximou com cautela, mas sua presença foi logo notada. O homem levantou os olhos, e Klaus viu um reconhecimento imediato naqueles olhos cansados. Eu sabia que viria, disse o homem com um sorriso amargo. Klaus sentou-se à sua frente, sentindo o peso da decisão em suas costas. Não havia mais volta agora. O homem de cabelos escuros olhou para Klaus, avaliando-o por um momento antes de falar. Você não tem ideia do que está pedindo, ele disse. Klaus permaneceu em silêncio, sabendo que as palavras eram verdadeiras. Ele não tinha ideia do que estava por vir, mas estava determinado a seguir em frente. O preço seria alto, mas ele estava disposto a pagar. Se você quer que eu te ajude, vai precisar fazer o que eu mandar, o homem acrescentou. Klaus assentiu, não importando as condições. Ele sabia que esse era o caminho a seguir. Com um suspiro, o homem pegou uma garrafa de bebida e encheu 2 copos. Bem-vindo à realidade, ele disse, entregando um copo para Klaus. Klaus sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A ajuda que ele buscara lhe trouxe mais perguntas do que respostas, e ele se sentia mais perdido do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele que o mantinha em movimento. O plano estava em ação, e ele não poderia desistir. A cada passo, o medo o consumia mais. Mas a vingança queimava mais forte. Ele já não sabia quem estava por trás de sua dor, Martin ou o próprio desejo de justiça que o guiava. Uma sombra de dúvida o invadiu, mas foi rapidamente afastada. Ele tinha que seguir em frente. No fundo, sabia que a próxima escolha seria crucial e ele não poderia se dar ao luxo de falhar. O telefone de Klaus tocou novamente. Dessa vez, ele não hesitou. Quando atendeu, a voz do outro lado foi fria, quase sem emoção. Está pronto para o próximo passo? Perguntou a voz. Ele sabia que estava entrando em águas ainda mais profundas. Mas a resposta não era mais uma dúvida. Era uma certeza amarga.
Klaus respirou fundo antes de responder. Sim, disse ele, a palavra saindo de seus lábios com um peso que ele mal podia suportar. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. A conversa terminou rapidamente e Klaus ficou ali, com a sensação de que estava sendo puxado para um abismo do qual não poderia escapar. O som do carro de Klaus cortou a noite silenciosa. Ele dirigia sem destino, o volante firme em suas mãos. Seus pensamentos estavam longe, vagando por tudo o que havia perdido e pelo que estava prestes a conquistar. A cidade passou lentamente, as luzes piscando à medida que ele seguia pelas ruas desertas. Klaus sentia a raiva crescer dentro dele, uma chama que não queria apagar. Ele não queria esquecer. Ele não poderia. A vingança agora era a única coisa que fazia sentido. Ele não sabia até onde chegaria, mas estava determinado a ir até o fim. Chegando ao destino, Klaus estacionou o carro e olhou para o prédio à sua frente. Ele sabia que aquilo não seria fácil. Cada passo que ele dava agora o aproximava de uma escolha que não podia mais voltar atrás. Ele pegou o envelope em seu banco do carro, um detalhe crucial no plano que ele tinha em mente. Ao sair do carro, a chuva começava a cair de novo. Mas Klaus não se importou. Ele estava mais focado do que nunca. O prédio à sua frente parecia ameaçador, uma fortaleza que ele tinha que invadir, e sua mente estava totalmente concentrada no que precisava fazer a seguir. Quando Klaus entrou no prédio, o silêncio era absoluto. A escuridão ao redor dele parecia engolir cada passo que ele dava. Ele sentiu o peso de cada decisão que tomara, e as sombras de seus erros passados começaram a persegui-lo. Mas ele não podia parar. Ele sabia que dentro daquele edifício estava o que ele mais queria, e nada o impediria de alcançar seu objetivo. Ele seguiu pelo corredor estreito, seu coração batendo rápido, o som de seus passos ecoando. Quando chegou à porta, hesitou por um momento, mas a determinação prevaleceu. Ele empurrou a porta com força, pronto para enfrentar o que estava por vir. Klaus não conseguia mais se enganar. Ele já não sabia o que era real e o que era parte de um plano que ele mesmo havia criado. Cada movimento parecia ser mais uma peça em um jogo que ele mal compreendia. O peso da mentira, a dor da traição, tudo o que ele havia experimentado até aquele momento estava se misturando em um turbilhão de emoções. Ele se viu diante de um espelho olhando para si mesmo, tentando entender como havia chegado até aqui. Por que estou fazendo isso? Pensou. Mas a resposta era clara. Não havia mais volta. O único caminho à frente era a vingança. E Klaus sabia que teria que enfrentar seus próprios demônios antes de encontrar o que tanto buscava. Klaus sabia que não poderia confiar em ninguém. Mas agora ele precisava de mais informações. Ele se dirigiu até o único lugar onde sabia que poderia encontrar respostas. Um antigo contato de confiança. No entanto, o que ele não esperava era o que encontraria lá. A informação que ele buscava parecia fora de alcance, como se estivesse sendo vigiado a cada passo. A ansiedade começou a tomar conta de seu corpo, mas ele forçou-se a seguir em frente. Eu preciso saber, ele repetia para si mesmo. Quando chegou ao local, tudo estava calmo demais, e isso o deixou ainda mais alerta. Algo estava errado. Klaus entrou na sala e olhou em volta, sua mente correndo a 1000 por hora. Ele viu uma figura familiar em um canto, mas antes que pudesse se aproximar, a porta se fechou com força atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas o ambiente estava vazio. O silêncio que se seguiu era opressor. O que está acontecendo aqui? Ele se perguntou, o coração acelerando. A sensação de estar sendo observado estava ficando mais forte. De repente, ele ouviu um som atrás de si. Ao se virar,
encontrou-se frente a frente com alguém que ele não esperava ver. A última pessoa que ele pensou que veria, e o choque foi imediato. A pessoa diante de Klaus sorriu de maneira estranha, como se soubesse algo que ele não sabia. Klaus sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele já não sabia mais em quem podia confiar. O que antes parecia ser um caminho claro agora se tornara uma rede de mentiras e manipulações. Você está mais perdido do que imagina, disse a pessoa, a voz baixa e ameaçadora. Klaus não disse nada. Ele não podia. As palavras que ele procurava estavam presas na garganta. Ele sabia que o confronto estava perto. O que seria revelado a seguir mudaria tudo. O silêncio foi quebrado por um som distante. Uma sirene que se aproximava. Klaus não sabia o que fazer. Ele não podia mais confiar em nada ao seu redor. Ele olhou para o homem à sua frente e sabia que não poderia voltar atrás. Tudo o que você quer saber está bem aqui, disse o homem, apontando para uma pasta sobre a mesa. Mas saiba que, ao abrir isso, você não será mais o mesmo. Klaus respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Ele pegou a pasta e a abriu, a tensão no ar aumentando. Dentro havia tudo o que ele precisava, mas também uma decisão difícil que ele teria que tomar. Ele estava prestes a aprender mais do que imaginava. Klaus sentia a tensão crescendo a cada momento. A decisão que ele acabara de tomar estava prestes a mudar sua vida para sempre. Mas ele não podia mais voltar atrás. A pasta que ele segurava agora continha as respostas que ele procurava, mas também revelava segredos que ele não queria enfrentar. Ele sentiu uma onda de raiva e frustração. Como ele poderia ter sido tão cego? A traição, as mentiras, o jogo de manipulação que Martin havia jogado com ele. Ele olhou para o documento em suas mãos, sua respiração pesada. Isso vai acabar agora, pensou. Ele sabia que não havia mais tempo para dúvidas. O que aconteceria a seguir seria a consequência de tudo o que havia feito até ali. Klaus sabia que o que estava prestes a fazer não era apenas sobre vingança. Era sobre restaurar o que ele havia perdido, sobre recuperar o controle sobre sua vida. Mas ele se perguntava a cada passo, até onde ele iria? O poder que ele sentia começava a ser intoxicante, e ele sentiu a necessidade de seguir em frente. Isso não é mais sobre justiça, ele pensou. É sobre fazer Martin pagar. A ideia de vingança parecia mais doce a cada momento. Ele pegou o telefone novamente e fez a ligação. A voz do outro lado atendeu com uma calma assustadora. Klaus disse o que precisava, e o jogo estava marcado. Agora, ele só tinha que esperar. A espera foi insuportável. Klaus sentiu o peso do momento se intensificando a cada segundo. O telefone ainda estava em sua mão, mas ele já não sabia o que esperar da resposta. Ele olhou para o relógio, mas o tempo parecia ter parado. Cada segundo que passava só aumentava sua ansiedade, até que finalmente o som do telefone quebrando o silêncio fez seu coração disparar. Está feito, disse a voz do outro lado da linha, com uma certeza que Klaus não esperava. Ele não sabia como reagir. Sentiu um misto de alívio e desconforto. O que ele havia começado estava agora fora de seu controle, e ele não sabia se estava pronto para as consequências. Quando Klaus saiu de casa, a chuva estava forte. Ele caminhou pelas ruas, seu corpo drenado de toda a energia, mas sua mente ainda alerta. Ele sabia que agora não havia mais nada a fazer, exceto esperar o desenrolar dos acontecimentos. Mas uma parte dele, aquela parte que desejava a vingança, estava satisfeita. Ele sabia que havia feito o que precisava ser feito. Mas a outra parte, a que ainda se preocupava com as consequências, estava em conflito. E se eu tiver feito a coisa errada? Ele se perguntou. Mas a resposta era clara. Não havia tempo para arrependimentos.
Ele tinha que seguir em frente, não importa o custo. Ao chegar ao seu destino, Klaus parou por um momento, olhando para o prédio à sua frente. Ele sabia que aquilo era o fim de um ciclo, mas também o começo de algo que ele não poderia mais controlar. A porta se abriu lentamente, e o homem que ele havia procurado estava ali, esperando. O encontro estava prestes a acontecer, e Klaus já podia sentir a tensão no ar. O que aconteceria agora seria definitivo. Ele entrou, o som de seus passos ecoando no vazio do lugar. Agora é a hora, ele pensou. O destino o havia alcançado, e ele não podia mais escapar. Klaus entrou na sala, seu coração batendo forte. O homem à sua frente olhou para ele com um sorriso frio, como se soubesse exatamente o que ele queria. Você chegou mais rápido do que eu esperava, disse o homem, sua voz calma e autoritária. Klaus não respondeu imediatamente. Ele estava absorvendo cada detalhe do ambiente ao seu redor, como se tudo fosse um reflexo das escolhas que ele havia feito até ali. Ele sentiu que o momento de confronto estava chegando. Estou aqui para acabar com isso, disse Klaus finalmente, sua voz firme, mas com um toque de raiva. O homem sorriu mais uma vez, como se fosse exatamente o que ele queria ouvir. O silêncio entre os dois homens era palpável, quebrado apenas pelo som das respirações pesadas. Klaus não podia mais esconder o que sentia. Cada palavra trocada parecia uma lâmina afiada. Você sabe o que eu vim fazer? Disse Klaus, seu olhar fixo no homem. Você fez tudo isso por poder, por controle, mas não vai mais conseguir fugir. O homem riu, um riso baixo e cheio de desdém. Você não entende nada, Klaus, disse ele com um sorriso cruel. Você não tem ideia do que está realmente em jogo aqui. Klaus franziu a testa sentindo o peso daquelas palavras. O que ele havia começado agora parecia muito maior do que ele imaginava. Klaus se aproximou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele sabia que o homem à sua frente estava apenas jogando com ele, tentando o manipular. Mas agora, Klaus não estava mais disposto a ceder. Você tem o que merece vindo em sua direção, Klaus disse, sua voz baixa, mas cheia de firmeza. O homem ficou em silêncio por um momento, estudando-o, antes de responder. Acha que isso vai acabar bem para você? Você não pode simplesmente virar o jogo? Não sem consequências. Klaus sentiu uma onda de raiva, mas se forçou a manter a calma. Ele sabia que a batalha estava longe de ser vencida, mas ele não iria parar agora. Klaus olhou diretamente nos olhos do homem, sem hesitar. Ele sabia que o confronto final estava prestes a acontecer. Você me fez acreditar em suas mentiras, disse Klaus, sua voz tremendo de raiva. Agora, vou fazer você pagar por tudo o que destruiu. O homem apenas sorriu, um sorriso frio e sem remorso. Você acha que tem controle sobre isso? Ele perguntou com uma risada suave. Você ainda não entende a magnitude de tudo o que está acontecendo, Klaus. O jogo não é mais seu. Klaus sentiu uma pontada de dúvida, mas a raiva o impeliu a continuar. Ele não podia retroceder. Ele precisava ver isso até o fim. Klaus finalmente deu o último passo. A verdade estava diante dele, mas não era a verdade que ele esperava. Ele não sabia como reagir. O homem à sua frente falou pela última vez. O que você fará agora, Klaus? O jogo já está decidido. Klaus sentiu o peso de suas palavras. Janker diz. O confronto havia chegado ao fim, mas o preço da vingança era maior do que imaginava. Ele se sentou, o corpo exausto e a mente em caos. O que ele havia feito estava feito. Mas o que restava agora? O vazio dentro dele parecia ainda maior do que antes.
O que ele buscava realmente valia a pena. Klaus caminhou pelos corredores escuros do prédio, sua mente uma mistura de confusão e raiva. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer era inevitável. Mas ainda assim, uma parte dele esperava uma última reviravolta. A vingança que ele procurava estava à sua frente, mas o que ele realmente buscava? Alívio, justiça? Ou algo ainda mais sombrio? O silêncio do prédio apenas amplificava seus pensamentos, e o peso de suas ações começava a cair sobre ele. Ele não sabia o que aconteceria depois de tudo isso, mas sabia que não havia volta. O fim estava próximo, e Klaus sentiu uma sensação estranha de que tudo o que ele havia feito até ali tinha sido uma grande ilusão. Ele chegou à porta final, a que o levaria ao seu destino. Antes de abrir, ele parou por um momento, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Tudo parecia tão distante agora. Ele já não reconhecia o homem que entrou nesse jogo, aquele que acreditava ter controle sobre tudo. A vingança que ele tanto desejava agora parecia vazia. Foi isso que eu queria? Klaus se perguntou em voz baixa. Ele não sabia. A porta se abriu, e ele entrou, o som da fechadura girando atrás dele fazendo seu coração disparar. Dentro da sala, a última pessoa que Klaus esperava encontrar estava lá. O choque foi instantâneo, e a raiva explodiu dentro dele como um incêndio. Você! Ele exclamou, a voz cheia de incredulidade. A pessoa à sua frente apenas sorriu, um sorriso que Klaus não podia mais suportar. Surpreso, disse a voz, fria e sem remorso. Eu não sou o inimigo que você pensava ser, Klaus. A revelação foi como uma lâmina afiada atravessando seu coração. Ele sentiu seu mundo desmoronar. E por um momento, tudo o que ele queria era fugir. Mas ele não podia. A verdade estava diante dele, e ele tinha que encarar. Klaus estava paralisado por um momento, mas a raiva logo tomou conta. Você me usou o tempo todo, não foi? Ele perguntou, sua voz tensa com o peso da revelação. A pessoa à sua frente simplesmente acenou com a cabeça, como se a resposta fosse óbvia. Você nunca foi o principal jogador, Klaus, disse ele, a voz cheia de desdém. Sempre foi apenas uma peça no meu jogo. Klaus se aproximou, a respiração pesada e disse, eu não sou mais uma peça. Eu sou o fim do seu jogo. Ele sabia que agora tudo o que ele precisava fazer era garantir que a verdade fosse revelada e que a vingança fosse finalmente sua. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Klaus sentiu o peso de suas palavras, mas também sabia que o fim estava ao seu alcance. Ele não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que esse era o ponto sem volta. Ele deu um passo à frente, o som de seus passos ecoando na sala vazia. Está terminado, ele disse, com uma firmeza que ele mal acreditava ter. O homem à sua frente olhou para ele pela última vez, e Klaus sentiu que tudo o que ele havia feito tinha levado a este momento. O homem apenas acenou com a cabeça, como se tudo aquilo fosse inevitável. Klaus se virou, sabendo que finalmente ele estava livre de seu passado.